partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Está aqui o Globo. Deixa eu ver se eu consigo maximizar. Mais ou menos ofertas por posts pagos contra o BC chegaram até a 2 milhões de reais. O Globo está falando da compra dos serviços, dos trabalhos de alguns influenciadores para atacarem o Banco Central na questão do Master. É isso que está se contando. Ação orquestrada nas redes em defesa do Master envolveu agência digital e quantias milionárias a influenciadores. Olha, existe, claro, uma vontade do Vorcaro, ex-dono do banco, ou dono do ex-banco, de voltar ao normal. A tentativa dele é anular essa intervenção do Banco Central, etc., etc. No entanto, o que se está usando em termos verbais e de recursos para isso remete à suspeita de que há, sem dúvida, muita coisa envolvida que ainda não veio à tona. Quer dizer, aparentemente o Banco Master, que era um banco discreto, não tem nada parecido com o Bradesco, com o Itaú, ele provavelmente, entre aspas, servia de acolhida para ações não muito republicanas de muita gente. Então, comenta-se que há um pânico em Brasília sobre o que pode acontecer. Por exemplo, o telefone do Vorcaro está apreendido, e de repente vem o Toffoli e chama a si qualquer ação, inclusive que a Polícia Federal possa ter em relação ao Master. Então, existe uma operação abafa, que responde aos temores de muita gente que pode aparecer nas investigações do Master. É tão grande o que aparentemente está acontecendo, que a impressão que a gente tem é que há uma grande vontade de sufocar essa história. O Hélio Gaspari, notável jornalista, lembrou outro dia da pasta rosa, que apareceu uma tal pasta rosa no Banco Econômico e que mostrou toda a presença nas eleições da época, então, da FEBRABAN, com nomes, endereços e quantias. Era tão grave, que foi murchando e murchou. Aparentemente, não sei até que ponto, com alguma contribuição de determinados órgãos de imprensa, não que eles passaram a defender, mas eles esqueceram do assunto. E o Banco Master, a impressão que se tem é que o Banco Master, os responsáveis pelo banco e aqueles que podem ser incriminados estão tentando desesperadamente abafar o caso. Você vê, tem coisas muito estranhas. Olha aí, Folha de São Paulo.
cofres públicos terão que cobrir rombo de fundos de previdência com o Master. Quer dizer, municípios, estados, eu não tenho uma lista aqui, que acreditaram, vamos fingir que acreditaram mesmo, nas altas taxas remuneratórias do Banco Master, aplicaram lá, porque supostamente o dinheiro deles ia crescer, e agora acabou. O dinheiro acabou. E como é que faz com os institutos de previdência dos municípios e estados que lá aplicaram? Quer ver? Estados e municípios serão responsáveis por eventuais faltas de recursos, afirma Ministério. Institutos investiram 1,8 bi no banco. 1,8, quer dizer, quase 2 bilhões investidos por institutos, e aí não tem compensação bancária, não. Os estados e municípios vão ter que arcar. Estados e municípios somos nós. É dinheiro do contribuinte que vai resolver tudo isso. E, por enquanto, não aconteceu nada com o banco. Não aconteceu nada com o banco, nem com o seu dono, etc, etc. Para ver mesmo, não aconteceu nada. Tá aí, ó, continua o caso do Master. PF encontra no celular de Vorcaro indícios de ordens para ataques. Deve ter encontrado outras coisas mais, mas tá aqui, ó. Telefone foi apreendido antes da liquidação. Ministro do TCU recua de inspeção imediata no BC. Essa inspeção também, maluca, não está inspirada na lei, né? Mas dá uma mexida no caso, uma mexida meia que tentativa de sufocar. Você está investigando o Master? Vamos ver como você está, vamos ver se é tudo direitinho. É mais ou menos isso, né? É uma tentativa de acovardar o Banco Central. Não há dúvida que o Banco Central é o órgão responsável pela fiscalização, por tudo em relação aos bancos. Então veio o TCU fiscalizar o grande fiscal, o TCU com nomeações políticas, esse Jonathan Jesus, que é o ministro do TCU, que é um membro do Partido Republicano, já foi deputado federal. Será que ele tem o tal munus público, né? Esse desejo de atender ao público? Não sei, eu acho estranho. Eu não estou fazendo acusações, mas eu estou fazendo com você um exercício para a gente não pagar uma de bobo. Porque bobo, enfim, despertando para ver que tem angu, não, tem caroço nesse angu. Em análise do conteúdo do telefone celular de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal encontrou diálogos nos quais o banqueiro estaria ordenando ações virtuais de influenciadores para defender o Banco Master, atacar autoridades e criticar jornalistas. As informações colhidas pela PF são anteriores à liquidação do Banco Master. Bom, parece que já se achou até uma agência contratada para contratar influencers. Pagaram até 2 milhões para esses influencers atacarem o Banco Central. Eu não acho que isso é o mais importante. É um sintoma de alguma coisa. Você consegue puxar daí um filão de interesses, né? Mas eu acho que a coisa está mais para baixo, viu? A coisa está mais para baixo, está mais no fundo. Bom, vamos esperar.
Deixa eu ver aqui. Olha aí, olha o Globo. Ofertas por posts pagos contra o BC chegaram até a 2 milhões. Isso que eu acabei de dizer. Ação orquestrada nas redes em defesa do Master envolveu a agência digital e quantias milionárias a influenciadores. Né? Influenciadores, essa nova profissão que é pessoal que trabalha com internet e tal. Bom, Banco Master, vamos visitar a Venezuela. Na Venezuela, sobre a Venezuela, esse conjunto de casos, tem uma declaração do Trump que é uma coisa, eu acho que é assustadora. Ele fez uma declaração ontem que os Estados Unidos devem, não deu data, não deu como, devem agir por terra contra cartéis de drogas. O jeito que ele deu a declaração dá a impressão, dá a direção dessa ação, que é o México. Quer dizer, na cabeça dele, vale a pena invadir o México para prender os traficantes. Quer dizer, ele está acabando com a soberania legal dos países, que os países respeitam uns aos outros. Claro que há exceções, mas essa interferência, essa redução do valor legal do direito internacional com relação à soberania, o presidente está jogando isso na cestinha de papel higiênico. Uma coisa estranhíssima, né? Olha, Trump afirma outra coisa, que o controle dos Estados Unidos sobre a Venezuela pode durar anos. Plano do presidente americano é administrar o país sul-americano e extrair petróleo de suas enormes reservas, entre aspas, por anos. Tem um porém nessa história toda que a gente tem que levar em consideração. Ele termina esse mandato e não pode ser reeleito. Nos Estados Unidos, você pode ser eleito presidente da República 2 vezes. Não precisa ser em seguida, como no caso dele. Ele não foi reeleito no primeiro mandato, mas ele foi eleito novamente. Então, pode ser que nós tenhamos, na próxima eleição americana, um presidente democrata. E aí muda tudo. Supostamente muda tudo. Então, será que essas coisas do Trump vão influir na próxima eleição? Será que isso melhora ou piora a visão que o eleitorado tem a respeito dele? Vamos ter uma experiência agora nas próximas eleições legislativas americanas. Então, nada é para sempre, nada é para sempre. Então, o Trump às vezes fala as coisas e as pessoas as absorvem como se fossem verdadeiras. Parece que ele está falando para a eternidade. Isso não é verdade. Política muda muito. Nos Estados Unidos muitas vezes é pendular. O Biden era democrata, o Trump é republicano. Isso pode acontecer de novo em sentido inverso. Então, deixa eu ver aqui, tem um editorial da Folha que achei interessante, quer ver? Esse barulhinho do jornal, esse negócio de pegar no jornal, tem muita gente que gosta como eu, e a internet não substitui. Agora foi gostoso mesmo, olha o barulhinho. Há um tanto de teatro no veto ao projeto da dosimetria. Lula marca a posição como medida, sabendo que há votos do Congresso para revertê-la, e no Senado
líder do governo, fez acordo que permitiu avançar a redução das penas aplicadas a Bolsonaro e parceiros de golpismo. Então, o Lula ontem, naquela cerimônia que acabou sendo esvaziada, para marcar o 8 de janeiro, aí ele assinou, vetou, né, veto esse. Ele sabe que esse veto dele vale muito pouco, porque o Congresso votou essa dosimetria, que no fundo é a redução das penas de Bolsonaro e os outros acusados de golpismo. Então, Bolsonaro está 27 anos, reduz, tem toda uma conta lá de redução, caso a caso. Aí vem o Lula, dá uma de herói e veta, em nome da democracia. Ele sabe que isso corre risco, e quase a certeza de que o Congresso não vai admitir. Teve uma gritaria, né? A oposição está aí berrando e vai, de alguma maneira, inverter isso. Vai inverter isso. Vai rejeitar o veto, mas o Lula fica limpinho para a eleição. Diz: olha, eu vetei. Ninguém é bobo, né? Eu vetei. Como se ele não soubesse que o Congresso não ia. Vão tentar ainda fazer com que o Congresso não rejeite o veto, mas acho que vão rejeitar na primeira sessão do Congresso. Pelo menos é o que o Alcolumbre está prometendo. Aqui, ó, isso é a morte daquela mulher americana, né, por guardas da imigração nos Estados Unidos, e que parece que o governo está tentando resolver o problema dos guardas e não punir a ação contra essa senhora, que foi morta dentro do seu carro. Morte de americana por agente de imigração causa onda de protestos nos Estados Unidos. Manifestantes e policiais entram em confronto em St. Paul, Minnesota, em um dos atos contra a política de imigração do governo Trump, depois de Rini Good, de 32 anos, ser morta. Houve manifestações em pelo menos 6 cidades. E o presidente fala em legítima defesa. Não foi, né? Dá para ver o filme, dá para ver, no mínimo, a dúvida, né? O cara se precipitou. Não quero imaginar, nem dizer que ele matou de propósito. E não era o caso de atirar. Enfim, está aqui a mesma foto, encabeçando a primeira página do Estadão, né? E esse celular do Vorcaro está aqui, ó. Não deve ser. O pessoal da PF deve estar se divertindo com esse celular do Vorcaro. Deixa eu ver aqui. Chavismo liberta grupo de presos políticos e fala em consolidar a paz. Por enquanto, tudo indica, a Venezuela ou está virando um tipo de protetorado dos Estados Unidos, para não dizer colônia. Quer dizer, deixam o governo que estava lá, o governo da ditadura, ameaçam o governo, usam a volúpia de poder das pessoas desse governo, todo mundo se submete ao Trump, e a ditadura continua, mas sob a benévola é entre aspas, a benévola visão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai arrancar petróleo da Venezuela, as empresas americanas querem garantir, eles não vão entrar num território conflagrado. Então, os Estados Unidos vão ter que resolver isso. E aí o Trump, aqui no Estadão, Trump afirma que controle dos Estados Unidos sobre Venezuela pode durar anos.
plano do presidente americano é administrar o país sul-americano e extrair petróleo de suas enormes reservas, entre aspas, por anos. As coisas mudam. Lembra que o mandato dele um dia acaba, ou aparece uma outra força aí esbravejando. Tem uma notícia interessante aqui no Valor, que é a manchete do Valor. Primeiro bimestre, empresas brasileiras devem captar até 10 bi no exterior, 10 bi de dólares. O volume é semelhante ao registrado no mesmo período de 2025. Companhias do país emitiram 34 bilhões de dólares de bônus em dólares no ano passado. A Justiça americana reconheceu a liquidação do Banco Master, né, o que agrava a situação do banco. Deixa eu ver. O governo da Venezuela inicia a libertação de presos políticos. Em cerimônia de 8 de janeiro, Lula veta, já demos, né? A CVM. Aí vem o Lula e surpreende todo mundo, pegando a pessoa, o senhor Lobo, que estava lá substituindo, aguardando a nomeação de alguém, nomeia esse senhor que estava lá de reserva em ação, em exercício. Aí dizia, qual o problema do Lobo? O problema do Lobo é que quando ele assumiu, ele favoreceu o Banco Master. Ele deu um parecer favorável a uma questão do Banco Master. Então ficou suspeitíssimo. Aí, vem o Lula e surpreende o mercado e os políticos dizendo que, nomeando esse senhor. Aí diz o seguinte: não, isso é uma exigência do Alcolumbre, presidente do Senado. E o Alcolumbre saiu aí arrancando os cabelos. Não sou eu não nomeei esse cara. E agora é o seguinte: não voto, não vou deixar votar a aprovação da nomeação desse senhor enquanto eu não souber exatamente quem são os padrinhos que nomearam o Lobo. Não sei, deve ser gente próxima ao Master. Não afasto a hipótese, qualquer hipótese, de que qualquer pessoa, e eu não excluo o doutor Alcolumbre, de ter indicado esse Lobo. Agora, ninguém quer essa cria nesse instante, pelo menos. Deixa eu voltar à questão do Lula na dosimetria. O Lula vetou a dosimetria, mas o PT, isso que a Folha diz no editorial, o PT negociou a votação da dosimetria do jeito que ela saiu, o líder do PT. Então não teve luta no Congresso. Quer dizer, o PT topou, para dizer a verdade. Então, a Folha diz muito bem que isso que o Lula está fazendo é um teatro. Deixa eu ver. Tem centrão ausente, foco na esquerda e militância morna. Furou, né, gente? Furou, mas é um ato já de a eleição, é um ato eleiçoeiro. Tem um artigo aqui do meu amigo Marcos Augusto Gonçalves, não dá para ler, um artigo grande. Lula acorda para caso Master e TCU pisca. Presidente deixa um limbo após reações às investidas suspeitas contra o BC. Tá vendo? Deixa eu ver. Relator do TCU recua e suspende a inspeção para apurar conduta do BC na liquidação do banco. Se era legal e tão necessário, por que ele recuou? Por quê?
recuou porque não era nem legal nem necessário, gente. É uma coisa estranha. Olha, Alcolumbre deve segurar votação. Congresso libera ano eleitoral benefício retroativo para servidores. Servidores que foram prejudicados durante a pandemia e estão recebendo um aumento retroativo. Eu não quero discutir isso. Aqui está uma fotografia dos ilustres irmãos Batista. Ó, Ministério atua para liberar entrada dos irmãos Batista em leilão de hidrovia e agência Barra. Governo queria a participação de empresa do grupo JF em certame do Rio Paraguai. ANTAC vê risco de monopólio em transporte. E aqui está, olha, os tratores passando na Champs-Élysées, no centro de Paris, né? Aqui está o Arco do Triunfo, em protesto contra a possibilidade de assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. A Itália mudou de posição, ficou a favor, o Macron continua contra, o Macron diz que vai votar contra, mas parece que hoje vai ter assinatura no Conselho e vai ser desencadeado o processo desse acordo União Europeia, pacto comercial entre União Europeia e Mercosul. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que a França vai votar não no acordo União Europeia-Mercosul, que deve ser aprovado pelas instâncias europeias nesta sexta-feira em Bruxelas, capital da Bélgica. Deixa eu ver. Petrolíferas, isso já dissemos, dos Estados Unidos exigem segurança, garantias para investir na Venezuela. Claro, ninguém é besta de pôr dinheiro lá com um país instável. Agora, você não sabe o que vai acontecer. Nem o Trump tem controle sobre as coisas que o chavismo pode desencadear lá, você não sabe. Brasil prioriza estabilidade sob Delcy e descarta pedir nova eleição na Venezuela. O Brasil está se virando, né? Tá se virando. Aí o Lula apoiou o Chaves, apoiou o Maduro, apoia esses Cuba, morte de americana por agente e tal, isso já vimos. Lewandowski deixa o governo, já apresentou a carta, vai sair, o Lula não sabe, parece que não vai dividir o ministério, dizem que não dá tempo, em justiça e segurança. Ele saiu triste, ele diz que não conseguiu, né, realizar o trabalho dele e tal. E a última notícia que eu vou dar para você é que aumentou o furto de carros elétricos em São Paulo. Para quem não é para ficar com o carro ou vender o carro, é para aproveitar as baterias. Bom, vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Hélios Fernando, Jupira Cruz, Beatriz Knorr, Avani Carvalho, Flávia Braga, Simone Duarte, Lázaro de Castro, Josélias Henriques, Osvaldo Valério, Nelly Ourique, Marisa da Costa, Kilder da Silva, Nicolau Meira de Lisboa, Virgílio Sequeira de Portugal, de Sesimbra, Portugal, Cosmo Moreira do Leme, Léo Leonardo Gazola, de Maraú, Rio Grande do Sul. Pessoal, meditação sobre o Brasil que está descendo uma rampa perigosa na área fiscal.
Essa conversa do Lula, que tudo melhorou, que viram vocês que criticaram, não bate com a realidade. Convido você a meditar. Não precisa acreditar em nada, dá uma meditada, dá uma lida nos jornais, ouve os noticiários e tire a sua própria conclusão. Muito obrigado, tenha um ótimo fim de semana, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.